se inscreva, deixe seu like. Alô? Bom dia, Flor! Bom dia, Flor! Olha, hoje eu quero saber, Flor, que diabo é esse de João 10:10, Flor? Que fala, todo mundo fala, que o diabo veio, né, pra matar, roubar e destruir. Eu quero saber, eu quero entender esse versículo. Fala pra mim, Flor. Olá, Flor. Eu vou falar para você a confusão que muitos fazem, né, desse versículo, João 10:10, que diz que o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Mas o versículo em si, se você ler o contexto, não está falando de diabo nenhum, está falando de pastor, né? Tanto é que ali está falando para nós que Jesus está dizendo que ele é o bom pastor. Então, nós temos que ler texto e contexto para que nós não venhamos, né, a fazer o que? Heresia. Então, nós temos que prestar atenção. Para começar, por que Jesus disse... E ali, em João 10, ali está falando sobre pastores, né? Logo depois, vem falando sobre o mercenário, né? Então, vai lendo ali. Então, por quê? Porque Jesus ali estava falando por uma parábola, uma metáfora. Metáfora é comparação. Então, ele estava comparando o povo dele, o povo de Israel, como uma ovelha. Então ele estava dizendo que ele é o bom pastor. Por quê? Porque naquele tempo, Flor, para você entender, naquele tempo nem existia esse tipo de pastor que nós conhecemos hoje. Esse tipo de pastor que nós conhecemos hoje veio a partir de Lutero, a partir dos anos 1500, 1517, por aí. Então, naquele tempo, existia pastores, mas os pastores que, né, como está escrito lá em Efésios 4:11, que Deus deu uns para os pastores, aquele tipo de pastor era pastor que realmente de ovelha. Por isso ele faz essa comparação. Então, ele disse, porque os pastores, né? Os pastores, como Davi, por exemplo, vou dar um exemplo. Davi era um pastor de ovelha, né? Ovelha de verdade, né? Então, Jesus, ele comparou, porque a ovelha é um bichinho frágil, né? Que precisa ser guiado. Então ele comparou, porque ele disse que as minhas ovelhas ouvem a minha voz, me conhecem, né? Me conhecem. Porque naquele tempo eles levavam para um tipo de aprisco para ser guardadas, e ali os lobos pulavam e roubavam as ovelhas, né? E roubavam as ovelhas. Então, quando fala de mercenário, é isso, porque o mercenário, ele ganhava dinheiro para tomar conta das ovelhas. Mas ele, quando o lobo vinha, ele saltava fora. Ele não tomava conta, porque ele queria trabalhar, ele queria ganhar o dele, né? Então, hoje em dia, quando fala os mercenários, nesse aí ali está atribuindo o tipo de pastores de hoje, né? Por quê? Porque eles trabalham em função, né, em função de tomar conta das ovelhas que não é deles. As ovelhas é de quem? Ler e entender a Bíblia, né? Aqui em João 10, né? Diz assim: em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Não está falando que é diabo, que é demônio, e que é isso, que é aquilo. Está falando que é ladrão e salteador. Quem está falando isso? Porque na porta dos apriscos ficava aqueles que tomavam conta da porta do aprisco, né? Então, eles não tomavam conta direito, porque eles eram o quê? Mercenários, nós vemos logo ali na frente.
que eles eram o quê? Mercenário. O que é mercenário? Eles visavam o que eles iam ganhar. Eles visavam o que eles iam ganhar para tomar conta das ovelhas. Então, quando vinha o ladrão que pulava por cima da cerca, que o ladrão é quem? Os lobos. Então, roubavam as ovelhas. Então, eles não tomavam conta, eles saíam apavorados também, porque eles tinham medo também dos lobos. Então, porque, em verdade vos digo que não entra pela porta, porque era pela porta. O verdadeiro, né? O verdadeiro o mestre, né? O verdadeiro mestre das ovelhas, ele ficava na porta. Ele ficava ali na porta, e então quando ele chamava as ovelhas, obedecia, porque conhecia a voz do seu Senhor. Então Jesus diz que por isso que ele é o bom pastor, né? Porque quando ele estava comparando Israel, comparando o povo, né, com ovelhas, é porque ele diz que aquele que ouve a voz dele, entende. Então, hoje em dia, se você ouve a voz aqui de qualquer outro ser falando sobre a Bíblia, lendo sobre a Bíblia, ou você mesmo lê e você não entende, você não está ouvindo o que é a voz do pastor. Porque está escrito uma coisa e você está indo por vento de doutrina, porque dizem, por exemplo, aqui que é ladrão, que o ladrão veio para matar, roubar e destruir, em João 10:10, né? Aqui está falando que o ladrão, né, veio para matar, roubar e destruir. O ladrão. O ladrão vem somente para roubar e destruir, né? Então era o lobo, o ladrão que pulava acima da cerca, porque o verdadeiro pastor, né? Então ele ficava na porta do aprisco para pegar as suas ovelhas, para proteger-elas, porque a ovelha é frágil. Então, é assim, Jesus comparou o povo com ovelha, né? Ele disse, eu sou o bom pastor dá vida pela ovelha, porque o mercenário, né, que não é pastor, tá vendo? O mercenário, ele não é pastor de ovelha, né? Então, naquele tempo, existiam os pastores de ovelha, e o mercenário, ele ganhava para tomar conta das ovelhas, né? Mas ele não era pastor, então ele ganhava. Então quando o lobo vinha, ele ia embora. O mercenário foge, está escrito no versículo 13, o mercenário foge porque é mercenário e não tem o quê? Cuidado com as ovelhas. Então lembre-se que ovelha, lobo, tudo isso é uma metáfora, é uma comparação, né? Versículo 14, eu sou o que? O bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai, né? E dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco, né? Porque ali estava falando que ele tinha outras ovelhas, não ali somente de Israel, mas a mim me convém o que? Conduzi-las, né? Elas ouvirão a minha voz. Somos nós. Você é judeu hoje? Você é de Israel? Não. Mas hoje, quando você ouve a voz de Deus, você então é esta ovelha, né? Que não era daquele aprisco de Israel. Haverá um rebanho e um pastor, né? Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Então só existe um pastor, um guia espiritual. Quando a Bíblia diz que Deus, ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, ele não estava dando título, ele estava dando dons, está falando, ele mesmo concedeu uns para os apóstolos e outros, mas é dom para cada um, para porque aperfeiçoamento, o que? Da igreja dele, que não é igreja de pedra.
Então, ele mesmo concedeu uns para apóstolos. Então, apóstolos foi no tempo de Jesus. Hoje não tem mais apóstolos, né? Tem aqueles que se intitulam apóstolos. Outros para profetas. Profetas foi antes de Jesus. Porque lá em Mateus 11:13 está dizendo que profetas, a lei e os profetas foram até João. Que João foi a ponte para Jesus. Então hoje não tem mais profetas, né? Os profetizaram até João. Então se hoje tem profetas profetizando, são falsos profetas, porque então a Bíblia está errada. Porque a Bíblia diz que profetas foram até João. Está escrito. Outros para evangelistas. Os evangelistas foi para o tempo de Jesus, para pregar aquela igreja que foi implantada em Pedro, né? Quando Jesus